Ok. Mandei uma request pra ela. Vamos ver se ela tá on. A Cris tá on? Oi! Ei! E aí? E aí? Bom dia! Obrigada! Essa luz toda na minha cara, porque né, acabei de acordar. Eu botei uma luz artificial porque aqui já são 9 horas da noite, né? Aí são 8, é isso? É, aqui são 8. 11 Eu, horinhas de fuso. Tá de pois boa. é, loucura, né? Ah, você já conhece bem essa loucura de difuso, né? Você viaja bastante. Já, o lugar mais longe que eu tive eram 11 horas de fuso. Eu fui pra Bali, que é exatamente o mesmo fuso daí, né? Aham. Quando Você você chegou a chega, morar você lá? fica meio... Oi? Você chegou a morar lá? Não, não morei. Eu fui só a passeio. Nossa, mas que passeio, né? Mas maravilhoso. Queria ter ficado mais tempo. Pretendo voltar com certeza para essas bandas daí. Só subir um pouquinho. Quando voltar. Exato. Não, a localização de vocês é sensacional, né? Entre a Rússia e a China. É. Só aí É. temos um grande lugar. Eu tava vendo vídeos aí da capital, que eu fiquei curiosa. O que Fiquei que você sabendo que tá um achou? frio danado aí, né? É. Aqui é a capital de país mais fria do mundo. E assim, esse ano particularmente parece que o aquecimento global chegou para reafirmar esse posto nosso aí de capital mais fria, sabe? Porque é muita diferença do meu primeiro ano para cá. Esse é meu quinto inverno. Dá para ver nitidamente a diferença, sabe? É incrível, é incrível. Já é É quase no mundo, maio. né? Estamos vendo no mundo a diferença aí, tudo que está acontecendo. Por isso que a gente tem que parar e tentar transformar em ações que a gente transforme, né? Porque se continuar do É, jeito que tá, vai ficar cada vez pior. E a gente é percebe verdade. mesmo, a gente acha que, não, tá tranquilo, mas não, a gente tá cada vez percebendo e sentindo mais, né? Uhum, definitivamente. Nossa, eu não sei nem por onde começar, porque eu fico te olhando e fico, gente, tem 1 milhão assim, de perguntas, pá, 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 na Eu minha tenho 1 milhão calça de mental. perguntas pra você deixar, eu que começo a te fazer um monte de pergunta aí. Eu vou deixar você me perguntar primeiro as coisas. Tá bom, então vamos lá. Eu já vi, tem quase 70 pessoas já assistindo. Cris, bom, eu preciso começar te agradecendo. Eu sei que você é super busy. Tem um filhão aí em casa que deve estar querendo. Mamãe, mamãe, vem cá. Obrigada por dividir, por dividir a mamãe comigo, tá? Imagina, eu falei Obrigada. para ele assistir a live, ele achou o máximo. Eu falei, olha, ela tá na Mongólia. Ele falou, vou ver. Ele adora viajar também, enfim, ele ficou encantado, super curioso. Ele É esteve em história. Bali com você? Não, para Bali ele não foi, mas Não. ele geralmente vai comigo. Ele conhece 11 países já com 11 anos, ele ama viajar. Ficou nômade Uau. com a gente, né? E aí ele se interessa muito, fala em viagem, ele já fica com a anteninha assim ligada. Uau. Qual é o nome dele? Gabriel, Oi, Gabriel. Não sei se você está assistindo a live, mas se você tiver, hello. beijo, filhote, se estiver assistindo. Bom, Cris, para quem não te conhece, o que eu acho muito difícil estar nessa live e não saber quem é você, em uma nutshell, quem é a Cris? Além de viajante da Van da Van, além de repórter e jornalista, além de wakeboarder. É o wakeboard que você faz? Eu sou kiteboarder. Eu faço Kiteboarder. O que kite mais? surf. Nossa, deve ser muito Mãe, difícil. Só isso. mãe. Eu acho que eu sou um monte de coisas. Eu acho que todos nós somos um monte de coisinhas, né? E coisas, e vontades, e talentos, e enfim. E o grande barato, né? Que nos torna únicos é o mix disso tudo. Eu sou um É. monte de coisa numa só, assim. E quero cada vez me tornar mais, assim, ao longo do Uhum. tempo. Você está super envolvida assim com ações, especialmente de proteção à mulher, porque eu tenho visto que você tem participado de bastante live. Você acha que você tem cumprido bem o seu papel social como mulher, como mãe, como esposa? Olha, eu ficava pensando de que forma eu poderia contribuir cada vez mais, porque eu acho que a partir do momento que você é uma pessoa pública, você tem um alcance maior e, de fato, você pode realmente direcionar, né, para a atenção das pessoas, para questões importantes e tudo mais. E essa questão da mulher é algo que, enfim, sendo mulher, a gente passa por isso desde que nasce, né, e durante a pandemia o feminicídio aumentou muito, e aí eu tenho algumas amigas que são advogadas, que são da comissão, né, da mulher, da OAB do Rio de Janeiro, e aí eu encontrei uma forma mais
prática, né? De poder ajudar mais na prática. A gente lançou um canal no YouTube e agora, de 15 em 15 dias, a gente traz conteúdo, né? Que tem a ver com o tema, violência contra a mulher, enfim, questões de gênero e tudo mais. E é uma equipe multidisciplinar, com advogados, jornalistas, psicólogas. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal, assim, de trazer esse conteúdo que é super importante, porque eu acho que para a gente combater isso, a gente precisa de informação, né? Mais do que tudo, diálogo, informação. E eu estou muito feliz de estar desenvolvendo esse trabalho com as meninas, que eu acho que é uma forma mais contundente e mais eficaz de poder estar fazendo esse trabalho social, né? Com relação às mulheres. E, paralelo a isso, a gente virou nômade digital, né? Eu e a minha família. Eu fiquei muito entusiasmada porque a Mongólia tem uma tradição nômade, né? Eu vi um documentário no Ainda. tempos, ainda hoje. E é um povo que é nômade, inclusive, nessas condições climáticas, né? Então é um negócio. O mundo, a humanidade sempre foi muito nômade, né? Mas a Mongólia, em especial, tem esse traço. E eu falei, pô, tô nômade igual a galera lá. A gente. Essa coisa de virar nômade aconteceu muito durante a pandemia. A gente já estava ligado no que vem rolando com o meio ambiente, enfim. E o lance de virar nômade foi muito nesse sentido, da gente consumir menos, assim, e poder fazer as nossas. Porque eu acho que cada um fazendo as suas pequenas ações no mundo, se a gente juntar isso, já faz uma baita de uma diferença, né? Nossa. E a ideia nômade foi muito nesse sentido. A gente começou a sentir uma vontade. Veio muito com o lance de viagem, porque assim, eu amo viajar, meu filho ama viajar, meu marido ama viajar também, ele tá aqui, mas ele não está aparecendo, ele tá aqui jogando um videogamezinho. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente com essa coisa da liberdade de não conseguir ficar muito tempo num lugar só. E com a coisa do consumo, que a gente resolveu doar tudo, vender tudo. Primeiro largamos a casa, fomos viver de Airbnb, passamos uma temporada no Ceará em pousada e casa de amigas, enfim, família. E aí, depois de uns meses, a gente pegou uma van, um motorhome adaptada, para a gente poder rodar mais tranquilo pelo país, assim, com mais conforto, enfim. E foi tudo muito nesse sentido de pensar no meio ambiente, de que forma a gente pode ter uma vida mais sustentável, sabe? Preservar mais, destruir menos, enfim. Uau. São as minhas causas, assim, são as minhas duas grandes causas. O Brasil tem muita causa, né? Você sabe que, assim, um país que vive um desgoverno e que, enfim, foi descoberto do jeito que foi, a gente tem muitas causas, assim, estruturais, enraizadíssimas, né, indígena, Amazônia, enfim, mas tá tudo interligado. Então, eu acho que o papel da pessoa pública é botar uma luz nesses temas, sabe, para as pessoas terem pelo menos consciência, né, das coisas que acontecem, enfim. Se deixar, eu fico aqui Uau. falando horas sobre isso. Nossa, certamente. Daria uma série de Instagram Lives só para falar sobre isso. Você tá onde hoje? É São Paulo? Eu estou em São Paulo, porque eu trabalho todo sábado, agora eu estou na Band, né? Eu tenho um programa semanal, vou fazer uma propaganda aqui, o Band Esporte Clube, todo Não temos sábado. contra. Não vou falar o horário, porque é no meio das transmissões esportivas, então, assim, a cada semana eu passo o horário para o pessoal. E tem sido uma delícia fazer um semanal esportivo. E então, assim, a gente, sei lá, uma semana a gente viaja, outra semana a gente fica aqui. De acordo com o trabalho, com o fluxo de trabalho, a gente faz a nossa vida nômade. Mas esta semana, em especial, estou em São Paulo, com a internet, ó, bombando. Bombando. Cara, mas eu tô presa nessa ideia que você falou de vivendo como uma nômade. O seu marido pulou nessa ideia com você? Ou ele também já tinha essa ideia? Como é que foi para vocês se juntarem, né? Essa decisão entre família, fazer essa decisão entre família. Porque isso é importante, assim, tem uma criança de 11 anos que as pessoas falam, é criança, mas tem toda uma questão de escola, tem toda uma questão de vontade, que eu não posso forçar uma vontade nas pessoas, né? Então, claro que tem que ser uma decisão comum, né? Vamos, tá todo mundo feliz com isso e confortável, né? Então, quando começou esse papo, assim,
Foi agosto do ano passado. A gente estava no meio da pandemia, preso numa casa enorme na Granja Viana, que é a Grande São Paulo, cheio de coisas minhas e do Caio, porque cada um veio de uma casa e a gente montou essa, né? E, e aí a gente viu um monte de documentário, começou a pensar de que eu comecei a pensar de que forma viabilizar de repente uma vida mais livre, assim, não tendo casa. E aí eu tive o insight de botar, o insight óbvio, né, de botar no papel. Vamos ver na prática quanto que custa isso, né? Se eu estou viajando, se vai sair muito mais caro, muito mais barato. E com relação à escola, comecei a pesquisar também. O Gabriel já estava num esquema remoto, né? Porque entrou a pandemia, enfim, tá esquisito isso até hoje, né? E aí a solução foi manter ele no homeschooling, que ele tá até hoje. E aí chegou o momento de eu falar, olha, eu sei que todo mundo ama viajar aqui, eu vivi 20 anos no Rio, e assim, eu sempre viajei muito a trabalho, sempre me mudei muito dentro do Rio, e o Caio a mesma coisa. E o Gabriel sempre a tiracolo comigo, então a mesma coisa também, né? E aí, quando chegou a hora, eu falei, olha, eu andei fazendo umas contas aqui e eu vi que o custo-benefício da gente ficar sem casa é bem interessante, assim. Se a gente for para Airbnb, né? Eu fiz as contas e tal. E aí o cara falou, cara, eu não sei se eu sou a pessoa certa ou errada para você mostrar isso, mas assim, vambora. Uau. Não houve resistência alguma. O Gabriel, assim, ele criança, né? Eu tive que, claro, fortalecer toda a base de segurança, porque apesar de você não ter casa, não é não ter casa, né? Você tem casa, mas não tem uma casa tradicional num lugar, enfim, né? Enraizado, mas você sempre sua casa somos nós, assim, seu porto seguro somos Família. nós, enfim. E foi todo um trabalho de deixá-lo seguro com relação a isso, que ele não teria nenhuma perda, enfim. E aí ele pegou a mochilinha dele com os gadgets dele, com o computador, as coisinhas dele, e falou, vambora. E aí estamos vivendo essa vida já tem mais de 6 meses, quase um ano daqui a Uau. pouco. E a gente tem curtido, viu? Porque essa vida na estrada, ela é demais, assim, ela é muito interessante, porque essa coisa do senso de comunidade, quando você está numa viagem, quem viaja sabe muito disso. Quando você viaja, geralmente você sai da sua bolha, né? Tem gente que viaja e continua na bolha, mas enfim, eu quando viajo, eu curto outras experiências, porque eu acho que o grande lance de você viajar é o conhecimento e a troca, e você fica mais tolerante, porque você vê mais a diversidade, enfim, convive com ela. E enfim, eu fico puxando sardinha aqui, porque para mim, viagem é conhecimento, é o único legado que a gente tem, a única coisa que a gente leva da vida, sabe? Eu acho que é uma forma muito profunda de você trocar, se você está disposto, claro, né? Então, assim, as nossas viagens sempre foram muito recheadas de histórias e coisas com pessoas, sabe? E agora na estrada aqui no Brasil, quando a gente pegou a van, volta e meia a gente passa um perrengue, porque a gente está aprendendo a lidar com essa vida de van lifer, né? É uma casa, tipo uma tartaruga, uma casa numa van. Então a gente já hiperaqueceu ela, já botou energia demais e estourou o alternador. A gente já fez umas besteiras assim no meio do caminho. A gente já meteu em estrada ruim e quebrou a caixa d'água. Enfim, a gente faz essas coisas, porque é vivendo e aprendendo, né? E aí, nesse meio do caminho, é incrível. A gente ficou 2 meses no Ceará também, que é um lugar que eu amo muito, que eu queria ficar uma temporada para poder fazer kite livre, assim. E durante meus 15 anos de trabalho intenso, eu conseguia ficar um mês no máximo. Mas por que eu tô falando isso? Porque no meio do caminho a gente encontra pessoas e geralmente quando a gente está no perrengue é que você vê esse senso de comunidade, o quanto ele aflora, o quanto o ser humano é incrível. A gente só tá anestesiado com essa coisa de consumir, de olhar para o próprio umbigo só. Porque é impressionante, a gente já passou perrengue, a gente sempre foi salvo por algum anjo ou alguns anjos que nos ajudavam no meio do caminho, sabe? E para mim, essa experiência não tem preço. As pessoas falam, ai, agora que você está trabalhando, então você vai deixar de ser nômade? Ou quando é que você vai voltar à vida normal?
Eu acho muito engraçado. Ah, As pessoas me perguntam coisas que nem eu mesma sei. Mas, assim, se eu pudesse falar, projetar, talvez eu ainda pretendo viver muito tempo assim, porque eu acho que é uma experiência de vida, sabe? tá É um ouvindo, Caio? negócio. Oi? Tá ouvindo, Caio? Pois é, é uma coisa que assim, até pro Gabriel, ele passa por situações que nunca na escola isso aconteceria. Eu não estou falando contra a escola, não, acho que a escola é super importante, mas eu acho que essas vivências também acrescentam a ele algo assim de incrível que só experienciando isso que ele tem. Então, a gente está numa fase muito legal de experimentação e vivendo nessa vida, a gente vai no fluxo do nosso trabalho, né? Eu costumo falar que a gente vai muito no. Porque, né? Estamos todos atrás de trabalho sempre. E a gente vai muito no fluxo da nossa família agora, sobretudo durante a pandemia, que a gente está preso, né, Mi? A gente não está podendo sair do Brasil. Então, a gente traçou uma rota muito aqui em São Paulo, que é onde tem a família do Caio, e onde tem muito trabalho também. E o Sul, né? O Sul, num geral, porque aí a gente vai de carro, vai de Wanda. O nome dela é Wanda, tá? O nome dela tem nome. É, Maravilhoso. um ente da família, querido, que leva para lá e para cá com conforto. Então, nem se fala que o Caio vai dirigindo, eu vou deitada, amarradona na cama. Mas aí a gente vai muito para Paraná, Santa Catarina, que eu adoro uma prainha, a gente ia caminho, sempre para lá, e eu tenho ido muito para Porto Alegre, que era uma coisa que há 15 anos eu não conseguia fazer tanto quanto eu Uau. tenho feito ultimamente para ver a minha família. Eu tô com um sobrinho de 8 meses, um afilhadinho, delícia, e eu tô conseguindo acompanhar. E isso é muito maravilhoso, porque eu, assim, amo o meu trabalho, né? Assim, agora eu tô num ritmo mais como eu gostaria que estivesse sendo, né? Podendo trabalhar mais, enfim, as entrevistas, as pautas, numa pegada com mais autonomia, isso é muito legal, um semanal. Mas eu sempre trabalhei muito, né, Mi? Tipo, médica, assim. E agora, desde que eu saí, enfim, que aí pandemia entrou e a gente entrou nessa vida nômade, eu tô podendo, por incrível que pareça, curtir de um jeito a minha família e as pessoas que eu amo, que eu não conseguia fazer antes, sabe? Até meu filho full time, nunca estive tanto, e isso é muito bom. Esse é o lado positivo da história toda. Zero arrependimento. Zero, por enquanto, zero. Eu não costumo me arrepender das coisas, não, sabia? Eu acho que é tudo aprendizado, na verdade, assim. É, e se der errado, volta pra trás, né? Sempre tem pra onde voltar. Não é nada Sempre tem para perdido. onde ir ou para voltar, né? A vida tá aí cheia de possibilidades. A gente é que se coloca numa caixinha por pressão, né, da sociedade, enfim, pressão de quem quer que seja. As pessoas costumam sempre colocar a gente numa caixinha. Ai, se não é boi, é vaca. Tem que fazer isso, é aquilo. Cara, por quê, né? Se eu estiver feliz, se ao meu redor estiver todo mundo ok, se eu não estiver machucando ninguém, ultrapassando o limite de ninguém, eu acho que não tem erro, sabe? Não tem. Você, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de saber como você foi parar na Mongólia. E eu vi que você trabalha como jornalista mesmo aí, e você é casada com o local. É demais, Enraizei. eu acho muito curiosa essa história. Cara, eu tava. Volta pra 2016. Eu tava finalmente me formando na faculdade, porque eu tinha tomado um break. Fechar um pouquinho o sol. Eu tinha tomado um break, eu tava morando fora antes. Voltei. Fui trabalhar nas Olimpíadas do Rio. Fui chamada para trabalhar nas Olimpíadas do Rio. Ah, que E era legal. um sonho, né? Entrar numas Olimpíadas. Porque assim, cresci com família também de atletas. Então, você sabe, né? Pô, Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo. É a Então, festa do maior evento esportivo do planeta, maior evento planeta. esportivo do planeta, né? Simples assim. Planeta. Aí, eu sabia que eu tava indo pra lá em julho e agosto, mas em abril, uma família daqui brasileira entrou em contato comigo. Contatos, né? A gente conhece gente que chega em você. E eles falaram assim: Oi, Helena, a gente é sou a gente tá aqui na Mongólia, a gente tá procurando uma professora de inglês pra vir aqui pra nossa escola. Aí eu falei: Peraí, onde que você falou que você tá? Onde você falou que você tá? Aí ele, Mongólia. Assim, pra ele foi natural, né? A forma como ele se expressou. Rodrigo, pastor, inclusive, ele era missionário com a família aqui. Aí eu Olha. falei, cara, Mongólia era uma pegada voluntariada. Eu ia trabalhar numa escola cristã daqui, pequenininha.
Mas que por eles já terem brasileiros por aqui, eles queriam trazer mais brasileiro para cá. Sim. Aí eu falei, vamos botar isso no papel. Eu me formo em dezembro, vocês precisam de mim aí em setembro, porque é quando o ano letivo começa aqui, né? Não vai rolar. Tô preparando meu TCC, tô desenvolvendo tese, preciso estar aqui. Mas não tem como você fazer online, educação à distância. Eu falei, nesse caso, não. Já tô ali cruzando a linha de chegada, né? Não dá pra fazer um desvio mais. E pra mim, que sempre foi assim, de muito papo, de chegar nas pessoas, de fazer uma conversa legal, eu falei, cara, desses Jogos Olímpicos, alguma coisa muito boa vai sair. Então, eu não queria fazer nenhum compromisso, sabe? Meu sonho era trabalhar com jornalismo esportivo. E, pô, nada melhor que as Olimpíadas. Eu ia estar fazendo, tipo, uma assessoria. Eu trabalhei com o Afeganistão, que foi um aprendizado também, assim, Uau! genial. Incrível. Então, nesse meio, assim, nós éramos chamados de assessores do Comitê Olímpico do Afeganistão. Mas não só a gente tinha que fazer agenda de treino, agenda de, sei lá, de tudo que eles precisassem. Como jornalista, eu comecei a fazer o meio de campo para as entrevistas para o meu time, né? Inclusive uma menina, ela era velocista, então imagina, ela coberta de cima a baixo. Dá um oi, amor. Oi, Caio. Ela era coberta assim, de cima a baixo. Então, imagina ela competir com uma mulher que tava quase praticamente nua, né? Só assim, com top e calcinha. Então chamou muita atenção. A gente sabia que ela nunca ia ter uma chance naquele cenário, mas querendo ou não, ela estava representando o país dela. E isso atraiu muita coisa. E uma delas foi a Sport TV, inclusive. E eu recebi um convite para fazer produção do Eu Atleta. Não sei se ainda existe. Não sei se ainda existe. Eu fiz algumas coisas para o Atleta. Era para isso aí, para o Eu Atleta. Eu falei, era o site, né? Era isso que eu precisava desses jogos, né? Consegui vir para cá. Não assim. Eu tento não ter muitas high expectations para não me desiludir depois. Mas assim, eu tinha essa esperança e veio. E eu feliz da vida. Falei, é isso, né? Agora tô feita, vou me formar. E eu falei para eles, estou me formando ainda, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, nossa, não acredito, né? Poucos dias depois, Cris, eu trabalhava assim, mais na Vila Olímpica mesmo. A gente saía também para as competições, para os treinos, para tudo, mas para shopping, para levar eles para passear. Mas a Vila era o nosso foco de trabalho. Alguns dias depois desse papo com a galera da Sport TV, eu vi passando assim pela Vila um grupinho assim de olhinho puxado. E ali na Vila anda todo mundo muito bem assim vestido. Não, a Vila, meu amor, a Vila é tipo o paddock da Fórmula 1, né? As pessoas fazem, para ver e servir, é onde a galera se repara lá. Mas assim, o patrocínio, né? Porque tem que mostrar o patrocínio, mesmo que eles estejam dentro de casa. Então era Nike pra todo canto, Adidas pra todo canto, Lacoste da França, coisas mais lindas, os uniformes. Aí eu vi esse grupinho passar que não tinha nada. Então me chamou a atenção. Me chamou a atenção por eles serem orientais, o olhinho puxado, e por não ter nada na roupa. Aí eu, indo almoçar com um colega, falei, peraí, deixa eu ficar de olho nesse povo aqui. Quando eles viraram, arrepiei. Você não vai conseguir ver, mas arrepiei. Sempre que eu conto a história, eu me arrepio. Quando eles viraram, eu li Mongólia nas costas deles. Aí eu puxei minha amiga e falei assim, meio que em choque, falei, Mongólia. Falei assim, e daí? Tipo, quem que se importa, né, com Mongólia? Falei, não, você não tá entendendo. Expliquei pra ela a história do convite da escola, do convite da Sport TV. Não, pra você era muito... Nossa, demais. Ele falou assim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei, porque a mensagem que eu recebi foi muito forte, do coração acelerar, sabe? De, pô, milhares de atletas na Vila. Eu não vi muitos países. Eu tinha que ver justamente Mongólia, os gatinhos pingados que estavam lá. Então, era um sinal, né, minha flor? Sinal hoje total. Você sabe que era, né? Total. Aí eu, pô, voltei pro hotel aquele dia, conversei com os meus pais e eles já meio que tinham uma certa convicção de que eu deveria vir pra Mongólia. E eu sou muito disso também. Vai, se arrepende e volta do que nunca ir, né? Tipo, e se? Aí entrei em contato com a escola e falei, cara, tô indo, se vocês me esperarem até dezembro, termino meu TCC e entro no avião. Só que assim, algumas outras coisas também de trabalho apareceram no meio do caminho e eu falava, meu Deus, o que você tá querendo comigo? Porque eram coisas muito boas. Também na área do jornalismo, da comunicação, eu falava, e aí, né?
que eu faço? Mas aí eu fiz um acordo lá com Deus, assim, os sinais foram aparecendo e não tinha como não ser. Daí eu entrei no avião, em janeiro de 2017 eu cheguei aqui. Melhor decisão da vida. Melhor decisão da vida. Com Que muito bom. perrengue? Com muito perrengue. Com muito frio? Também. Mas com o marido lá do Mas meu para lado. ser bom tem que ter um perrenguinho no caminho, eu acho. Senão você acaba não valorizando, né? Sim. Ah, e entrar também para o jornalismo internacional, né? Porque querendo ou não, eu nunca tinha feito. Em inglês tem sido meu idioma há quase 11 anos já, tipo, indiretamente, por causa da minha outra profissão, que é educação. E você Então, trabalha com jornalismo aí também? agora eu tô parado, por isso que eu retomei as entrevistas, porque eu tava Sim. sentindo muita falta. Porque eu vi Eu umas vim fotos suas lá atuando. com TV, sinto muita falta. Eu trabalhava com. Ele é o maior economista daqui da Mongólia, super respeitado no parlamento, tipo, a galera gosta muito dele. É um cara muito sério de falar o que você não quer, mas o que você precisa ouvir. Então era muito bom trabalhar com ele, aprendi demais com ele. Foi, pô, uma experiência super legal. E aqui, querendo ou não, por ser um país muito pequenininho, quando as coisas acontecem, todo mundo fica sabendo. E acho que isso abriu muita porta para mim também. Hoje eu atuo mais com a língua inglesa. Eu sou coordenadora do programa de inglês numa faculdade. Inclusive, daqui a pouco eu tenho que dar aula. Mas. Então, a É. comunicação ela ficou meio de ladinho. Mas, assim, uma vez jornalista, uma vez comunicador, isso não sai de você. Então, Isso é você vai diferente. achar um jeito de fazer, né? Não, você está exercendo a comunicação aí. Fato, E né? acho que, pô, muito melhor, assim, não menosprezando, né? Quem Sport TV um dia foi pra mim, acho que pra mim eu tô em outro patamar. É o que eles falaram pra mim, inclusive. Porque na faculdade, especialmente, eu tinha ouvido isso. Quem fala não pra Globo ou quem pede pra sair nunca entra de volta, porque, né, quem é você pra falar não pro canal que todo mundo quer ir? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, e o cara falou pra mim: não, Milena, você não tá indo pra um concorrente, tipo uma ESPN, você tá indo pro outro lado do mundo, é uma outra pegada, é outra história. Então, E agora, com o advento da internet, minha flor, com essa globalização pesada, o streaming, todo mundo, concorrência, não tem mais essa. não, você não precisa estar em. Globalizou geral, você tá no mundo aí. Então, você pode um dia vir a ser freelancer, É, correspondente, enfim, e quero vai e muito. volta. Tem espaço para todo mundo hoje em dia, né? A comunicação está num outro nível hoje em dia com a tecnologia, né? E com a É, pandemia só fez acelerar. Agora, olha, você está na Mongólia, eu estou no Brasil, eu faço entrevistas para a Band direto aqui, remoto, de onde eu estiver. A uau. ideia de virar nômade foi justamente por isso também. Eu olhei para o cara e falei, cara, por que ficar enraizado no lugar se a gente pode trabalhar de qualquer lugar hoje em dia? Então, eu Não acho que vai as coisas fugir, mudaram. O né? cenário mudou muito, né, da comunicação também, com relação às emissoras. Essas coisas tradicionais estão meio que caindo por terra. Eu acho que, enfim, essas novas tecnologias trouxeram isso de bom para gente, muita variedade. Você pode estar trabalhando onde você quiser. Você pode estar trabalhando aqui para Não o tá. Brasil, daqui na Mongólia, trabalhando com inglês, daqui a pouco volta, enfim. É Abriu-se verdade. um leque, graças a Deus, né? Nossa, Isso é bom para quem demais, está graças trabalhando, a com Deus. profissionais que estão aí da área, né? Bom, deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas e comentários. Deixa eu ver. Alguém perguntou, o Nado Muniz te perguntou, Cris, que cidade do Brasil você mais gostou de conhecer? Ai, gente, que coisa difícil. Perguntas assim, sério. Eu vou por É um estado. lugar bom. Eu gosto muito de Santa Catarina. Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Aí, obviamente, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, minha cidade natal, mas eu gosto muito de Floripa, em Santa Catarina. Eu gosto muito do estado inteirinho do Ceará, né? Assim, especialmente a parte oeste ali, indo para o Piauí, né? De Jeri para cima, uns lugares mais para baixo. Enfim, é muito difícil. Eu gosto muito da Bahia. O Brasil tem Muito rico. cidades. Quanto mais para dentro você vai, mais você conhece lugares sensacionais, sabe? Já fui para uns buraquinhos deliciosos, esse buraquinho no bom sentido, tá? Porque eu adoro lugar pequenininho. Para mim, quanto eu tava falando até pro Gabriel, ele falou: "Ai, mãe, aonde a gente vai estar daqui 4 anos?" Eu falei: "Boa pergunta." Ele: "A gente podia estar numa cidade pequena, menor, porque eu falei, olha, então a gente está indo numa. Porque eu também prefiro esse sossego. Então eu prefiro os buraquinhos. Ai, que A gente legal, que bom. adora, bonito, ó, bonito,
Amor, lugares pequenos. Ibitipoca, Barra do Sul. Barra do Sul, em Santa Catarina. Olha essa história. A gente estava de Wanda, saindo do Rio Grande do Sul para chegar aqui em São Paulo, que eu tinha que estar aqui para estrear na Band. A gente chegou gravando de Wanda. Foi muito legal a história da Wanda na Band. E aí a gente tinha que real sair de onde a gente estava, que não era em São Paulo, a gente estava lá no Sul, e fazer esse trajeto. E aí a gente saiu no Carnaval. E assim, inacreditavelmente, durante a pandemia, os lugares estavam lotados. Aí a gente tentou parar em Garopaba, passamos uma noite, vimos que estava lotado, não saímos da van, picamos a mula, fomos para a Guarda. A Guarda estava lotada também. Lugares incríveis em Santa Catarina, mas assim, não estava rolando. Aí fomos indo, aí de repente choveu pra caramba na estrada, rolou um arco-íris duplo maravilhoso, e eu botei o Waze, eu falei, cara, tem um camping aqui, vamos no final desse arco-íris aqui, que a gente chega num camping aqui, vamos ver qual é que é desse lugar, que parece ser vazio. Cara, a gente foi com aquele arco-íris maravilhoso acompanhando a gente o trajeto inteiro, assim. Quando chegou real no fim do arco-íris, a gente chegou numa praia incrível, e o camping, sério, a gente estacionava a Wanda na frente de era praticamente um portal, que era uma trilha coberta, assim, que eles fizeram tipo um túnel, porque tem árvores e tal, tinha uma vegetaçãozinha, e em, sei lá, 15 segundos de caminhada, você tava na beira da praia, vazia, deserta. Nossa. Essa é Barra do Sul. Barra do Sul, Santa Catarina. Barra do Sul, Santa Catarina. E aí, enfim, a gente vai tropeçando nesses lugares, cara. A gente foi pro Passaú, num lugar lindo lá também, em Curitiba. Na Grande Curitiba, a gente descobriu uma represa, um lugar sensacional. E eu sou muito fã do Nordeste, num geral, assim. Eu acho que lá, quanto mais pro interior você vai, mais você fica estupefato com aquela natureza, com a grandiosidade do que é o nosso país, cara. Nosso país é muito rico, as pessoas têm que rodar por aí para entender o que é a riqueza de verdade. Que eu tô falando não é riqueza, infelizmente, né? Não, né? É outro tipo de riqueza que eu tô falando. Não, mas é um país que vale muito a pena você desbravar, porque é sensacional a nossa terra. Demais. Tô aqui olhando de novo os comentários, as perguntas. O Jeremias Pimentel falou assim: estou em Fortaleza, no Ceará. Boa noite a todos. E Cris, parabéns pela sua vocação. Teu programa na Band é show. Então tem gente aqui que te acompanha. Obrigada! Continue prestigiando. A gente está fazendo programa para vocês todo sábado. Melhor dia da semana, sabadão de Beck. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente. A pergunta é do Luiz Dolins. E ele pergunta: do que você se arrepende em sua profissão? Tem alguma coisa que você se arrepende? Olha, difícil, porque como eu te falei, eu costumo me jogar, assim. Às vezes eu me arrependo de certas coisas que eu penso, putz, não precisava, sabe? Podia, se tivesse de outro jeito, talvez o resultado final tivesse um pouco melhor. Mas assim, de não ter feito alguma coisa, sinceramente, não me lembro. Vou ficar pensando, de repente, no final da live, até o final da live eu lembro de alguma coisa, mas lembro não. Eu acho que também. Falar de arrependimento, assim, na vida sempre tem, mas na profissão especificamente, eu acho muito difícil. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas eu acho que o jornalismo, ele é uma vocação que te chama, você não escolhe, né, cara? Acho que a comunicação, ela fala assim, vem porque é você que eu preciso aqui. E não as pessoas, quero ser, sei lá, também não vou menosprezar as duas profissões, né? Quero ser X, Y, Z. Não. Acho que a comunicação é muito tipo, vem, então você acaba, você se joga, cara. E tem uma importância também nisso, né? Quando você tem um certo alcance, que aí você sente a representação social disso, né? O jornalismo sempre foi... A gente faz serviço para a sociedade, né? A gente vai lá e informa, fala o que está rolando, enfim. A gente vive num período muito complicado do jornalismo, sobretudo aqui no Brasil, com essa polarização, com essa questão do ataque à imprensa, né? E com a desconfiança, que a gente nunca eu não me lembro, assim, né? Acho que é um negócio sem precedentes. E é muito complicado você lidar com essa situação, sabe? Porque
Aí você não sabe, com essa história de fake news, você realmente não sabe em quem confiar, em quem acreditar, no que acreditar. São 1000 teorias da Uhum. conspiração, 1 milhão de fake news.